Shalom, meu amigo. Como está? Tudo bem? Tudo. Olha, se a gente sobrevive dessa aqui, agora teve um ataque virtual. Aí Aí desliguei a parada. eu vi que saiu, fechou, né? Tinha os estrangeiros. Não, isso é ataque virtual. Ah, sim. Ai, ai. Vamos ver se a Eu gente fui, consegue. eu fui lá no Instagram e o Rogério estava lá com problema, né? Aí passou para cá. Exatamente. Eu botei agora Eu, o room. Vamos ver. eu peguei o link lá na página dele e consegui entrar. Sim, Ninguém está me ouvindo? sim, sim. Vamos ver. Ah, gente, não vou saber usar isso aqui. Ah, você tem lá na esquina, você está no celular? Eu tô. Então, aperta, mexe alguma coisinha, vai subir para você embaixo uma barrinha de opções, aí você acende a câmera. Gente, tá bravo pro meu lado isso aqui hoje. Ativar. Alguém está me ouvindo? Sim. Mas está me vendo? Não, ainda Não. não. Calma aí. Iniciar vídeo. Agora sim. Agora estão me Olá. vendo? Não é a Sim. não é uma coisa tão para ver, mas gente, Você não é lindo, mas dá para quebrar o galho. exatamente. Não, pessoal, peço desculpa porque realmente eu não entendi como é que funcionava esse Zoom. Eu já usei, já me chamaram, só que já tinha esquecido como é que é. A gente pode começar então? Tem gente. Quantas Sim, pessoas tem? sim, não. Olha, eu que peço desculpas. Na verdade, não sou eu, mas no meu celular, não sei, alguma coisa, né? Que muito esquisita, que não, a gente fez aquele processo umas 30 vezes, e as 30 Ah, vezes apareceu para mim seu, não sei, não dá para começar o vídeo. Uma frase assim, caía. Tipo, uhum. abria, caía. E, enfim, Mas felizmente conseguimos arranjar alguma forma, né? é, aqui estamos. É Sim. isso. Com um Quantas pequeno, pessoas? olha, no Rio de Janeiro, que são 40 minutos de atraso, né? E a gente Ah, fica não. com saudade. Não. Mas ó, eu vou defender a minha pessoa. Questão assim, eu sou carioca, mas eu não. Esse negócio de atraso é algo que. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, tá tranquilo. Então a gente pode começar? Quantas pessoas tem aí? Você tem como ver aí? Sim, somos 7 pessoas. Somos eu, você, o nosso amigo Alexandre, companheiro de turma, Sim. a companheira Jane, que foi da outra turma que eu passei depois. Ah, sim, sim. Jonathan, que é um grande amigo argentino, diretor do Museu do Holocausto de Buenos Aires, Buenos Aires, legal. e Silvia, que eu conheci agora há pouco tempo, ela é aluna num curso de hebraico que eu dou. E tem também a Elaine Martins, que é amiga sua, de Sim, você. sim. Oh, ok. Estudou comigo. E tem aqui alguém no waiting room com nome Theodor Herzl. Eu não sei se Johnny se é o nosso amigo Guido ou algum hacker, porque É, Theodor não sei. Herzl, né, o fundador do sionismo político, né, então não sei se eu não vou deixar passar, não. Não, fica ali, espera na porta, tá? Muda o Tá, nome. tá ok. A gente vai, conforme as pessoas forem vendo lá a informação do link, de repente vai entrar mais pessoas,
Mas vamos começar logo a conversa, né? Porque é um assunto que me atrai bastante, né? Quem vem acompanhando aí as conversas, sempre eu estou colocando alguma coisa sobre religiosidades, né? É uma área da história que me atrai, né? Eu sempre gosto de colocar alguma coisa sobre religiosidade e quando é possível juntar turismo e religião, para mim, é um celeiro de coisas boas, né? Então, assim, antes de mais nada, quero agradecer porque aceita o convite para conversar com a gente, né, nesse projeto. Depois só tem que ver, o Ezequiel, como é que vai fazer para passar esse vídeo para mim, para poder ter lá no arquivo e começar a jogar no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tá legal? Eu tô gravando a conversa, eu já fiz isso, eu posso te compartilhar ela depois pelo Drive. Tudo bem, tá legal. Então vamos lá, pessoal. Ezequiel, me fala o seguinte, como é que se pronuncia o nome? É Pizai? Não, é Pesach. Na verdade, Pesach é a palavra, tá? É Pesach. Uhum. Agora, era escrito com H, meus avós eram, né, já falecidos, vieram da Turquia para a América do Sul, para a Argentina, depois para o Uruguai. E para que manter a pronunciação, né, na migração, ali eles falaram, que é bom, né, porque às vezes na imigração, você sabe, as pessoas falavam, mas quem estava ali não entendia nada. E entenderam que era para trocar H por J, para manter Pesach. E agora eu vim para o Brasil, né? E Brasil não tem esse som, não tem uma letra para... Então, Pesach é uma festa judaica. É a festa da liberdade, aquela festa da história de Moisés, liberando Sim. o povo hebreu do Egito. E em português, o pessoal costuma escrever com CH no final. CH. Sim, agora eu acho que legal. Para você ver, né? Quanta coisa, quanta informação num sobrenome. Né? Então, exatamente, por história. Por história. E a proposta é a gente conversar um pouco sobre o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro, não como nós conhecemos, os cariocas. Aí eu já vou fazer a crítica positiva disso. Não como nós cariocas conhecemos. Né? Porque muitas vezes, ou não, né? Porque tem carioca que nem conhece o Rio de Janeiro. Não sabe como é que é o Rio de Janeiro, os pontos turísticos de Janeiro. Eu conheço vários que nunca foram ao Cristo Redentor, nunca foram ao Maracanã. Né? Então, assim, que são, teoricamente, os símbolos. Mas pensar o Rio de Janeiro com outro olhar. Né? É um olhar que, assim, que muitas vezes, como a Paula ela fez uma pergunta, aí daqui a pouco a gente entra nela, muitas vezes passa despercebido. Né? É na arquitetura, é na própria história, é uma praça, é uma informação que está ali que a gente não conhece. Né? E passa assim. E a religião em si, ela traz isso muito para a gente. Né? As questões simbólicas, e com a religião, a própria história da religião, né? Dos símbolos, dos ritos. Né? Então, a proposta é hoje a gente pensar um pouco esse Rio de Janeiro com esse olhar, né? Esse Rio judaico. Mas, assim, aí eu já jogo para você a minha curiosidade que é assim, e a minha culpa, porque, assim, eu também sou, além de história, eu sou cientista da religião. Eu estudo religiosidade, né? Gosto muito. Só que eu tenho uma curiosidade imensa de identificar as outras religiões, né, no campo do turismo. Né? Eu gosto muito do turismo religioso, que vem crescendo muito, tá? No Brasil e no mundo. E, felizmente, esse turismo religioso está saindo da caixinha. Aquela caixinha que era só, por exemplo, as grandes catedrais católicas, cristãs, né? Não que isso não faça parte da história, mas a partir do reconhecimento, por exemplo, de um rio judaico, a gente observa que tem outros
pontos a ser vistos, a serem reconhecidos. Então, assim, numa introdução, né, numa apresentação desse tema, eu acho que é muito legal a gente observar isso, né, a importância de reconhecer as outras religiões no cenário do turismo. Você tem observado, Ezequiel, que isso tem crescido no turismo, no caso da gente aqui do Rio de Janeiro? Ou não? Ou ainda não está lá, ó. Não está funcionando assim. Não, tenho observado sim. Eu acho que, assim, por exemplo, minha abordagem não é religiosa, mas para mim religião e religiosidade é extremamente interessante, assim, né? Então já de muito tempo que, não sei, todo lugar que eu vou, eu visito a igreja, ou a mesquita, ou a sinagoga, né? Com um olho mais não sei, científico, historiográfico, sociológico, vamos dizer, que eu olho que para mim faz mais sentido, né? Eu me autodefino, me observo, me vejo como uma pessoa, sim, com espiritualidade, sim, com interesses, né, metafísicos, ou assim, de da espiritualidade, né, do mundo interior, né? Mas para mim não dialoga tanto comigo a ritualística, a normativa da religião, né? E o que a gente tem no judaísmo, né, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e de modo geral no mundo, que não existe o judaísmo, né? Existem judaísmos, muitos. O judaísmo sempre, desde a origem, foi diverso, né? Tem correntes, né? E se a gente leva isso para a religião judaica e para o Rio de Janeiro, a gente tem no Rio de Janeiro expressão das diversas correntes judaicas, né? Eu sempre faço a brincadeira que se uma brincadeira assim, se vamos dizer que desceu um extraterrestre aqui agora, não tem noção da humanidade. Aí o cara foi estudar judaísmo 5 minutos na Wikipédia, e aí você pergunta para o cara, judeu, o que ele vai desenhar? Eu chuto que ele vai desenhar um ortodoxo, um judeu ortodoxo, que a ortodoxia é uma minoria, é uma corrente minoritária no mundo judaico, mas é muito particular, é muito característica. É uma corrente que você vê um ortodoxo, né? Quem é? É aquele judeu que veste de preto, que veste com chapéu, que tem barba, que tem aqueles cabelos aqui que se chamam peot, né? Ao lado das orelhas, e é muito característico, né? Aqui no Rio de Janeiro tem uma pequena concentração de ortodoxos judeus em Copacabana, mas realmente é uma corrente judaica que aqui no Rio de Janeiro a comunidade judaica é relativamente pequena. A outra brincadeira que eu faço é a seguinte: se você para uma pessoa aleatória na rua e pergunta para ela, me diga uma coisa, quantos judeus tem no Rio de Janeiro? Quantos judeus tem no Brasil? Eu diria que talvez chuta 1 milhão, meio milhão, 200 mil, não sei. Talvez aí vocês pensaram, eu não vou expor vocês, mas talvez vocês pensaram na resposta certa, que é, no Brasil tem 100 mil judeus, aproximadamente. No Rio de Janeiro tem uns 20 mil, né? São Paulo é a comunidade judaica, a maior comunidade judaica do país, que tem uns 70 mil. E depois tem pequenas comunidades espalhadas pelo país. Dentre as mais relevantes, das pequenas, né? Porto Alegre, BH, Recife, bom, Recife é muito interessante, podemos conversar. Primeira sinagoga das Américas, né? Mas já voltamos para lá.
Mas só para fechar assim raciocínio com sua pergunta inicial, que por um lado, o judaísmo é uma religião e uma cultura diversa, né? Tem muitas correntes dentro e não é apenas uma religião, vai além da religião. O judaísmo inclui religião, mas não só religião. Aí ficaria a pergunta: você pode ser judeu sem ser religiosamente judeu? E a resposta é sim, né? E outro ponto é que judeu no Brasil é uma comunidade relativamente pequena, mas essa brincadeira que eu faço é para achar que tem mais, porque é um povo que a gente pode conversar das razões, né, mas que ganhou uma visibilidade, né, tem uma visibilidade aqui no Brasil, então as pessoas tendem a achar que são mais, ou que são só ortodoxos. E, olha, eu sou judeu, eu me autodefino, tenho minha linhagem também para quem precisa, né? Mas eu visto como as pessoas comumente vestem, né? Por exemplo, eu como comida kasher também, mas eu não deixo de comer carne de porco, por exemplo. Né? Tem uma normativa alimentária tradicional, né? Judaica. E por aí vai, né? Então, não sei se viajei ou se ali andei perto do que você estava buscando. Assim, você fez um levantamento interessante, né, com relação à questão judaica no Brasil, né? E assim, essa questão que você falou aí de várias vertentes, realmente eu não sabia, né? Dessa questão, né? E que a religião, quer dizer, que a cultura judaica ela abrange não só a religião, mas vários aspectos também, né? Eu acho que é interessante pensar isso. Agora, aí eu volto para uma questão do próprio turismo, né? Essa questão do turismo com relação aos espaços públicos ou privados, né? Que envolva os elementos judaicos, né? Tem crescido no Rio de Janeiro, tem sido... Porque é uma curiosidade assim, né? Eu não pude ir aquelas visitações guiadas que você e o grupo que você participa faz, mas muita vontade de participar, de conhecer isso, né? E a curiosidade é essa, né? Há muita procura, porque eu, como uma pessoa entusiasmado demais com relação a essa questão turística, né? Ao turismo religioso, histórico, cultural, aonde tem alguma informação com relação a qualquer manifestação cultural, religiosa, eu estou ali verificando. Né? Já visitei mesquita islâmica, já visitei templo budista, né? Várias situações assim, e eu acho incrível a questão histórica, a questão cultural, a questão, enfim, tanta coisa como você mesmo colocou aí com relação a religião, que não é só o aspecto espiritual, mas é uma questão muito mais abrangente, né, da própria religião. Não é aquela questão do fenômeno religioso, mas o que está por trás do fenômeno religioso, né, que me chama a atenção. Aí a minha questão é justamente essa, se tem havido, claro que agora não, né, por conta da pandemia, parou tudo. Mas, assim, você notou ao longo do tempo em que você já está trabalhando com isso, uma procura boa, significativa dessas pessoas buscando esse tipo de turismo? Sim, sim, na verdade que sim, é uma grande assim, satisfação, né? Eu faço parte de vários projetos com temática judaica, turística, cultural, histórica, e,
E eu posso dizer que, por exemplo, eu tenho um projeto que eu faço parte que é o Turismo Judaico, esse é o nome, tá? No Facebook, no YouTube, né? Que esse é um projeto que ele faz. Ele é uma plataforma que te oferece passeios judaicos em as grandes capitais latino-americanas. Desde Buenos Aires, Santiago, Montevideo, La Habana, Cuba, Rio de Janeiro sou eu, São Paulo, Recife, Lima, Peru, México, Distrito Federal, e por aí vai. Né? E eu faço esse projeto, eu coordeno esse projeto aqui no Rio de Janeiro. Ali, por esse projeto, principalmente chegam turistas judeus, judias, que falam inglês, o perfil, né? Não sei, saiu, falam inglês e que buscam mais entender a vida comunitária judaica. Se interessam mais, por exemplo, por sinagogas das diferentes correntes. Tá bom? Esse é o perfil desse projeto. Tem um outro... e só para concluir aqui com turismo judaico, que na próxima semana ou na seguinte a gente vai divulgar um tour virtual judaico do Rio de Janeiro. Lá na página do Turismo Judaico já tem tours virtuais em todas, ou em quase todas aquelas cidades que mencionei. Tá faltando do Rio, né? Aí, Eche, acorda, ok, a bola tá comigo e eu tô tocando. Né? Esse é um projeto. Outro projeto que Alexandre participou é o Rio Judaico, que esse foi um walking tour, é tudo a pé. Eu desenvolvi junto com uma amiga parceira, uma professora, muito importante, né? Parece assim que eu falo a frase muito importante, né? Mas ela é uma professora boa de verdade, assim, de pesquisa, é um nome... E, além de tudo, a gente somos bons amigos também. E a gente fez um walking tour que se chama Rio Judaico, que tem um percurso de 2 quilômetros pelo centro da cidade, indo desde a Praça Mauá até a Cinelândia, pela Rio Branco. E a gente vai fazendo paradas, e você diz, por exemplo, eu tenho certeza que você, Rogério, andou pela Rio Branco e por esses lugares 200 milhões de vezes. Mas tem histórias, referências, personagens judaicos escondidos ali nesse percurso e que a gente traz. Por exemplo, edifício Avenida Central, Avenida Rio Branco. Você não sabia, ou me diga que sim, não importa, eu só estou provocando, mas você não sabia que esse edifício se chama Galeria Regine Feigl, e quem era Regine Feigl? Era a incorporadora que levou para a prática o projeto, que contratou o arquiteto judeu Henrique Mindlin, e Regine Feigl é um dos grandes nomes da química. Ela depois saiu da química. O marido dela, Fritz Feigl, foi candidato ao Prêmio Nobel de Química. Eles foram um casal que foram refugiados 2 vezes. Da Primeira Guerra se deslocaram e a Segunda Guerra alcançou eles num novo lugar e aí vieram para o Brasil. E uma história de sobrevivência, né? Que levo com tempo e com estratégias e com a dose necessária de sorte a que Regine Feigl seja a diretora de um projeto faraônico, né? Como o edifício Avenida Central, né? Então, essas histórias como essa, a gente, claro, aqui eu contei agora em 2, 3 palavras, né? Mas tem mais detalhes, tem detalhes coloridos também.
A gente vai por exemplo, na Rua do Ouvidor, uma história que é muito colorida, assim, muito bonita, que as pessoas gostam, mas eu não vou contar, tá? Mas eu vou contar a introdução. Tinha ali uma loja no Rio Imperial, estou falando do século XIX, 1850, né? Ele um judeu que veio de Paris e ficou no Rio de Janeiro umas 3, 4 décadas, e ele se tornou no rei da moda. Não estou exagerando. Fornecedor da Casa Imperial. Ele está citado nas Memórias da Rua do Ouvidor, do Joaquim Manuel de Macedo, ano 1878. Conta uma história, o texto está disponível, né, virtualmente, conta uma história ali que eu conto no Walking Tour, que é muito engraçado, assim, enfim, uma história engraçada, mas que é um registro, né, muito legal. E assim, histórias dessas tem muitas. Tem a última, eu passo a bola. Tem, bom, Clarice Lispector, né? Um dos grandes nomes da literatura em língua portuguesa, né? Ela judia, ela veio sendo criança muito pequena, com uma família, escapando de Rússia, do antissemitismo, nos primeiros anos da Revolução Russa, e chegou para Recife, e com 15 anos entraram de navio no Rio de Janeiro, na Praça Mauá. E, tempo depois, o primeiro emprego dela foi onde? Foi no jornal à noite, na redação do À Noite, no edifício à Noite, lá na Praça Mauá. E lá ela publica seu primeiro romance, Coração Selvagem. Tiragem de 1000 exemplares. Ela cedeu os direitos autorais em troca da impressão do livro. No ano seguinte, o livro foi premiado o melhor romance do ano anterior, né? Prêmio Graça Aranha, né? E, bom, foi o que decolou a carreira literária da Clarice Lispector, né? Que também tem uma estátua muito bonita no Leme, que lá é uma referência ao final da vida dela, que os últimos anos ela morou no Leme, e ela está sentada ali no cantinho, é uma estátua que ela está sentada no cantinho com um cachorro dela, que era o que ela costumava fazer, sentar naquele cantinho com o cachorro, né, olhar o mar, a paisagem, né, e trazer ideias para os textos dela. Sim, sim. É interessante, né, Ezequiel? Você vai falando, e esse que é o papel da história e da monitoria, né, no local, de você estar no local, observar algo histórico, algo que fez parte e que faz parte de uma cultura. É aquela famosa ideia de memória, né, o resgate da memória de um grupo, enfim, de uma pessoa, tal. É bem interessante. Eu fico assim, todo mundo que está acompanhando já sabe que eu fico assim, observando, prestando atenção, anotando, porque assim, eu funciono muito isso, assim, eu ouvi, né, essas histórias, né, essas curiosidades, e isso está me proporcionando muita coisa legal para mim, pessoal, né? Agora, sim, e eu pesquisei, assim, aquilo, né? Não é uma área em que eu tenho um conhecimento assim de identificar. Eu ainda tenho alguma dificuldade de identificar alguns elementos dessa cultura no Rio de Janeiro, por exemplo, que é o nosso tema aqui. Mas esses dias eu fui procurar alguns lugares e eu pensava que, na inocência, né, tá? Que eu pensava que era muito mais localizado, né, a cultura judaica no Rio de Janeiro, tipo, é só ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, ali e tal. E não,
eu pesquisei, tem lugares assim, tipo Copacabana, Botafogo, se não me engano, encontrei algum negócio aqui, se eu não me engano, no Leblon também. Então, assim, certamente tem outros lugares também, né? E eu bato muito nessa tecla, quando eu tenho algum debate, algumas reflexões assim, é de que existem coisas na nossa sociedade que deveria chegar até nós, né, de uma forma mais clara, mais sem amarras, né? Mas não chega, né? São informações culturais tão bacanas, tão legais de se conhecer, mas não chega em quem tem que chegar, né? Que é a população em massa. Aí, por isso que eu perguntei a questão do turismo, né? Porque eu acho que, assim, se você, me corrija se eu estou errado, se você não está inserido naquela cultura, naquele contexto, você sabe que num determinado lugar tem alguma coisa daquela cultura, você não vai procurar. Se você não pesquisa antes, por exemplo, você falou para mim aí, e eu quase me bati aqui, me desculpa, você falou que tem vê se eu entendi, um tour também em Lima, né? Sim. Em Lima, eu estive em Lima em janeiro do ano passado. Se eu soubesse, era um passeio certo, era um lugar certo para fazer. Só que, né, eu não sabia, né? Mas, enfim, fica para a próxima. Fica para Buenos Aires. Estou bolando aí para mim Buenos Aires em janeiro. Quem sabe aí. Se a pandemia deixar. Mas, assim, é isso. E justamente isso, né, o Ezequiel? Não chega em quem tem que chegar, né? Da mesma forma, assim, e não é só com a cultura judaica, não, é com a questão cultural geral, né? Parece que a cultura, aí eu vou puxar um pouquinho para um trabalho que eu estou fazendo agora, a cultura predominante, né, não permite que as outras sejam reconhecidas, valorizadas, identificadas, né? E eu fico muito satisfeito, né, enquanto professor e guia, quando eu vejo que um trabalho como esse está indo e está conseguindo mesmo, né? Levar as pessoas a conhecerem, a identificar, né? A Paula é uma amiga minha, ela fez até uma pergunta, você de repente já até respondeu aí, mas eu acho que ela, do jeito que ela é curiosa, ela vai ficar assim, caramba, eu queria ter entendido. Ela falou o seguinte, perguntou o seguinte, ela trabalha no centro do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ela trabalha na rua 7 de setembro, acho que na rua 7 de setembro. Aí ela perguntou assim, porque, por exemplo, fica muito fácil a gente chegar num lugar e identificar, por exemplo, algo que seja da Igreja Católica. Você olhou a igreja, tá ali, é aquilo ali, pronto, acabou, vai embora. Agora, ela também é curiosa como eu. É fácil identificar, assim, visualmente, algum prédio, algum elemento, alguma coisa que esteja ali naquela localidade da cultura hebraica ou judaica, ou não? Ou é algo que assim você precisa ter uma monitoria, um guiamento, uma informação a mais para você identificar? Olha, em geral, não. Em geral, não é fácil de identificar. Em geral, né? Não digo, não é fácil. Eu vou dar exemplo dos dois. Qual que é fácil, sim? Por exemplo, o maior monumento judaico da cidade é o Grande Templo. O Grande Templo israelita, que ele está na região central da cidade, na rua Tenente Pozzolo 8, como Henrique Valadares. Esse lugar, é um prédio monumental, belíssimo, maravilhoso, né? E você de fora tem sinais que delatam que é uma sinagoga, né? Tem com as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, né? Tem ali as referências, tem Magen David, uma estrela de David,
né, do lado de fora, é facilmente perceptível. Isso não quer dizer que se você vai andando, né, na correria diária, olhando assim para baixo, talvez você nem percebe. Mas é um edifício monumental, assim. Agora, esse mesmo edifício é excepcional, ok? Por ele, por exemplo, eu falei o quase nunca, você reconhece. Esse é um exemplo, uma exceção à regra. Porque o que acontece? Olha só a própria natureza, né, da criação do Grande Templo. O Grande Templo é a primeira sinagoga construída para ser sinagoga. Do ano 1932. Eu talvez, se não é 32, é 35, viu? Eu, quando estudava história e dava aula de história, eu sempre falava, o importante é o processo, gente. O número, não decora o número, enfim, vai, busca, está anotado ali. Desculpa, né? Parêntese, né? Não, Mas se não foi no ano 32, foi ali perto. Mas primeira sinagoga edificada para ser sinagoga é do ano 32. Desde que época tinha judeus no Rio de Janeiro? Eu falei antes do Rio Imperial, né? Que não tinham sinagoga aos judeus. Tinham, sim. Mas o que você precisa para ter uma sinagoga? Você precisa ter um espaço que caibam pelo menos 10 pessoas e precisa ter o livro, né? O povo do livro, que é a Torá, que são os 5 livros fundamentais, né, da tradição judaica, da religião e da cultura, né? Aquele que conta o chamado Antigo Testamento, né? Aquele que conta desde a criação do mundo, passando por Noé, Abraão, Moisés e por aí vai, né? É isso que precisa para ter uma sinagoga. Pronto, entendeu? Não precisa um prédio monumental, não precisa imagens. O judaísmo, em todas as correntes, numa religião de imagem, isso é considerado, no judaísmo, é considerado idolatria, né? Para o judaísmo, para a visão assim tradicional, metafísica, né? Deus é uma coisa abstrata, não é um velhinho barbudo, não é... Quando Deus se manifesta Antigo Testamento, Deus se manifesta como uma nuvem, se manifesta como uma coluna de fogo, né? Não é um corpo, não é homem, mulher, não é abstrato, né? E não só isso, sino que para a visão judaica, uma imagem, né, personificar Deus é um pecado, né? Então você não vê, não tem imagens divinas, não tem imagens dos heróis judaicos, né, nas sinagogas, não tem imagens do Moisés, do rei David, não tem porque isso seria, desde essa lógica, né, adorar, idolatrar, né, uma pessoa, e isso não deve ser feito, né? Então, e o povo judeu, né, um povo errante, né, um povo que um povo migrante, né? Olha, eu estou falando como só está aqui. A gente teve que migrar do Instagram para o Zoom. Eu não falei para vocês, mas foi toda uma sacaneada minha aqui para passar essa mensagem agora. O povo judeu, na tradição judaica, se fala do exílio, da diáspora, né? Porque o povo se conformou, surgiu lá na terra de Canaã, depois chamada Terra de Israel, né? Com 3 correntes principais, né? Três correntes de pessoas e de tradições que conformaram aquele povo judeu lá atrás, né? E isso que eu estou falando aqui é historiografia, não são fontes religiosas, né? Mas o análise da fonte
e o estudo, né, das outras fontes disponíveis, mas que não são muitas, né, internas, mas tem algumas fontes externas dos vizinhos, né? Então leva a uma compreensão de que o povo judeu foi conformado por três correntes. Uma corrente que veio do Egito, e que ali do Vale do Nilo, né, que é uma das primeiras regiões povoadas da humanidade, e pela humanidade, né? E dali vem a história, né? A história do Moisés, uma história que acontece no Egito, né? Tem uma outra corrente que vem da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, né? O vale do rio Éufrates e Tigres, que de lá, por exemplo, a história de Abraão é uma história que acontece no Iraque, na cidade de Ur, no atual Iraque, né? Na Babilônia, né? E o mandato divino nessa história, Deus fala para Abraão, fala, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, que é a terra prometida. Ou seja, Deus está mandando Abraão migrar, fazer uma migração. Isso a gente pode analisar a partir da ótica religiosa, que por que Abraão fez uma migração? Porque Deus mandou. Beleza, abordagem religiosa. Ou a gente pode fazer uma abordagem historiográfica, antropológica, e a coisa bate. A gente não encontrou um documento que fale aqui morreu Abraão e está o túmulo. Não, isso não tem. Mas uma história de migração para buscar uma terra prometida, do final da Revolução Neolítica e da sedentarização dos povos, faz todo sentido, né? Foi exatamente o que Abraão fez. Buscou um lugar para se sedentarizar e num lugar que desse para ele, para a família dele, para a tribo dele, o sustento, né? Porque na Mesopotâmia já era uma região intensamente povoada, tem um modelo antropológico da área agrícola circunscrita, que ele analisa como o mundo foi sendo povoado de forma permanente, fixa, sedentária, né? Que tudo isso acontece na Revolução Neolítica. Estamos falando desde uns 10.000 até uns 4.000 anos para trás, né? Esse período. Então, o povo judeu é um povo migrante, sim? Então, aqui no Rio de Janeiro também tem grandes monumentos. Tem o Grande Templo, tem, por exemplo, está sendo levantado agora, estão trabalhando agora. Está sendo levantado agora um memorial do Holocausto no Mirante, no Morro do Pasmado, em Botafogo. Lá já tinha e tem o Parque Yitzhak Rabin, que é uma figura interessantíssima para pesquisar e entender melhor. Foi primeiro-ministro israelense, fez acordo de paz com a Jordânia e começou um processo de paz com os palestinos e foi assassinado por judeus, por um judeu de extrema direita, e isso complicou o processo de paz. Yitzhak Rabin, né, esse é um lugar físico, e tem, na verdade, eu acho que são esses os três grandes lugares físicos. Depois tem instituições, tem sinagogas, mas nada assim que seja, sabe, aquela igreja, não sei, do Carmo ali, na Terceira Ordem do Carmo, tipo, pá, uma coisa que você fica impactado da monumentalidade. Não, é tudo assim, mais tranquilão. E a errância, eu acho que a errância explica isso bastante, né? O povo acostumado ao longo da história não ficar muito tempo no mesmo lugar, né? De repente algumas gerações, né? Mas, olha, se você pegar meu próprio caso pessoal, né? Meus avós vieram da Turquia, meu pai, aí eu já vim para o Brasil, eu não sei onde vou acabar,
né? É uma coisa assim, né? Tem essa característica. Então, isso se traduz também. Perdão, e a última, aí falei 2 horas, perdão, mas porque essa que eu vou dizer agora é muito importante para a pergunta que você trouxe, porque tem o bairro da Praça 11, tá? Que já não existe mais a Praça 11, não existe a identidade de bairro da Praça 11, mas a Praça 11, além de berço do samba, foi um bairro judaico. Foi um bairro, mas tinha uma intensa vida judaica, com dezenas de sinagogas em poucos quilômetros quadrados, né? E não só de sinagogas, toda classe de instituições judaicas. E não só instituições, lojas, comércio. Tem uma bibliografia muito boa. Tem uma pesquisa muito boa sobre o convívio entre negros e judeus na Praça 11, 2 populações marginalizadas que se encontraram nesse tempo e espaço histórico, né? Os judeus da Praça 11 foi uma corrente migratória predominantemente ashkenazita, dos judeus da Europa Oriental, que eram muito empobrecidos no início do século XX, que sofreram muitas perseguições, muito antissemitismo, e espalharam pelo mundo todo sem nada, como o que tinham no corpo, né? A roupa que vestiam, pronto. E chegam no Rio de Janeiro, capital da República, uma migração de uns 10.000, 15.000 pessoas, e que vai e se instala na Praça 11, né, que era um bairro pobre, um bairro de baixa renda, né? E se encontra com quem? Com uma outra corrente migratória de negros nordestinos, migrações internas dentro do Brasil, né? E também negros cariocas que, por conta da herança da escravidão, né, tinha sido dada para eles igualdade de direitos, mas não foi dada a igualdade de oportunidades. Então, conquistar isso, né, ainda é uma luta, né? Se encontram essas 2 correntes, se encontram, né, na Praça 11, origem do samba, tem muitas histórias coloridas aí nesse encontro. Pronto, parei. Desculpa, é que você me dá corda, cara, e eu gosto do tema e aí não consigo parar. Parei. Dá para ver as anotações? Eu estou aqui só na anotação, você não está entendendo. É igual na faculdade. O professor está falando assim, ó, anotando assim, tá, porque eu anoto, aí, por exemplo, você falou aí algumas sugestões, né, de lugares, tal. Depois eu vou dar uma olhada aqui, pesquisar. Eu sou assim, né? A gente segue a linha direitinho para não fazer coisa errada, tá? Mas é interessante isso, né? Mais uma vez eu reforço aquela ideia de como a gente deixa passar isso, né? E como o turismo ele contribui para isso, né? É aquele turismo que é um diferencial, né? O Alexandre deve estar assistindo ainda, ele pode até concordar com isso também. Quando a gente traz para o turista questões que supostamente passam despercebido, mas como é que eu ia imaginar que judeus e negros conviviam na Praça 11, né? Quando você falou isso aí, eu falei, gente, pior que é. E traz a reflexão também, né? Do povo que vem de imigração, um povo que, vou dizer assim, né? Pós-liberto, sem condições, né? Sem condições reais e convivendo, né? Convivendo no mesmo espaço de alguma forma. Mas bem interessante isso aí. Isso aí dá uma pesquisa bacana, hein? Bom, Olha se você, eu jogo um comentarinho mais, muito curto, mas porque é uma bibliografia muito boa, que
sobre esse tema específico, sobre a memória e a história judia no bairro da Praça 11, a interação com negros lá. Uma pesquisa de uma professora, uma pesquisadora que se chama Paula Ribeiro, ok? E assim, você dá um Google e acha. É uma pesquisa maravilhosa. E eu vou lembrar aqui o nome eu vou escrever depois porque não estou conseguindo aqui abaixar a janela, mas é Paula Ribeiro, a gente bota Paula Ribeiro, Praça 11, judeus, vai sair a pesquisa dela, que maravilhosa, muito bonita. Ó, eu achei uma aqui, ó, não sei se é essa, tá? Memórias, Culturas e Experiências Urbanas, Judeus na Praça 11, no Rio de Janeiro. Paula Ribeiro. Isso aí. Isso aqui? Já vou imprimir. Sim. É muito bom, ela é ótima. Eu tive a sorte também de conhecer ela graças ao Rio Judaico. Ela veio e eu estava, você vem assistir, mas se você é professora, eu tinha envergonhado. Fica assim, Mas é muito bom, é muito bom. E outra dica que eu quero dar também, que isso que você menciona, Rogério, que tem tanta coisa para descobrir que a gente não sabe, coisa boa, né? Aí a Monique Sochachevsky é difícil, eu sei. Eu vou escrever esse sobrenome, não se preocupa. Ela faz vários projetos, vários passeios inseridos dentro de um projeto que ela chama Rio Global, ok? Eu e ela fazemos juntos Rio Judaico, mas ela também faz Rio Africano, Rio Europeu, Rio das Mulheres, Rio do Oriente Médio no Rio, e alguns mais que agora não estou lembrando, né? Justamente, Rio Africano, se falei já antes. Enfim, aí referências que... falei um minuto aqui a te interromper. Bueno. Nada. São dicas, são pesquisas, orientações bacanas da gente se aprofundar um pouco, né? Sair daquela mesmice de um turismo muito assim, né? Quadrado, e a gente ampliar os horizontes em relação a isso aí. O que é muito pesquisável, vou olhar assim, eu acho bem legal os temas mesmo. Eu acho que a gente conseguiu responder a Paula, sim, com certeza. Ela vai eu não sei se ela está assistindo aqui, mas eu acho que não. Mas ela não está aqui. Ela não está aqui, não. Perdimos ela no caminho. Na nossa migração. Aconteceu mesmo. Sério. Mas eu vou mandar para ela essa sua sugestão desses locais. E, ó, tem alguém falando aí, ó. Sim, meu querido amigo Johnny, ele escreveu 2 comentários. Primeiro falou que ele veio de visita aqui com Gisele, a companheira dele, Shalom, e eu levei eles para fazer um rolezinho judaico e outros rolês, né? Também não é que só judeu, mas aí a gente foi para o Parque Yitzhak Rabin, e agora ele está dizendo ali que precisa sair, e claro, com certeza. Então, acho que vou sair também para ir comer essa pizza que ele está mostrando. Sim. Mas eu quero recomendar, vocês que estão aqui, se algum dia a pandemia permitir e vão para Buenos Aires, o Museu do Holocausto de lá, que é muito bom. Eu não falo isso porque é Johnny que é o diretor, é muito bom de verdade. É muito bom porque Johnny é o diretor, mas vocês entenderam, ok? Entendeu. Então, isso. Eu vou ver se consigo ir em janeiro, mas vamos lá. Considerações finais, Ezequiel. O que você pode falar? Fala sobre esse tema, assim, para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Lembrando, pessoal,
lembrando, pessoal, antes de mais nada, essa live de hoje é a penúltima, tá? É a penúltima, ok? Vou dar um tempinho aí, vou produzir outras coisas para passar para vocês, mas o que você pode falar aí para a gente dar uma encerrada bacana com relação a esse tema? Bom, agora eu vou soltar a frase que vocês vai de vocês, tá? Estão preparados? Preparados? Não, mentira. Não, eu diria, considerações finais, eu diria que eu convido todo mundo aqui, convido a conhecer o Rio Judaico. Podem me procurar, eu também, pode não ser apenas comigo, tem também outras opções que não são comigo, mas eu também posso indicar elas, né, que nem eu fiz aqui. E convido vocês a conhecerem o Rio Judaico. Tem muita coisa, bom, a meu ver, muito interessante. E nada, tomara que a pandemia passe pronto para poder voltar a circular na rua, mas enquanto isso, daqui a algumas poucas semanas, vai ter no ar um tour virtual judaico, e aí ficar feliz de disponibilizar e de que vocês possam assistir e desfrutar. Vamos participar, gente. Vamos assistir sim, vai ser legal. Não sei se... Bom, aqui acendeu a câmera também Leandro, outro grande amigo que também é judeu, também é argentino e também visitou Rio de Janeiro e também fizemos vários rolês, né? E ele comenta aí que ele veio participar de a gente fez no Dia da Consciência Negra, em torno do Dia da Consciência Negra, a gente fez um walking tour na região da Praça 11, chamado Negros e Judeus na Praça 11, que foi feito pelo Centro Cultural que eu coordeno, em parceria com o Grupo ECO, que é um grupo ativista da comunidade em Botafogo. Então, a gente, né, para o famoso lugar de fala, né? E foi uma experiência maravilhosa para os dois grupos. A gente é parceiro, né? Mas é sempre bom escutar os protagonistas falarem das suas histórias e das suas memórias. E foi muito bom. Então, assim, tem muito o que fazer. Nada, eu convido todo mundo a dar uma olhada, a aproveitar isso que é muito bonito. Sim, sim. Vou encerrar aproveitando uma fala que você disse agora, aí, falando sobre o famoso lugar de fala, né? Eu acho que muito mais do que ouvir, dar voz aos lugares de fala, é você se permitir ouvir também, né? E a partir disso, de uma forma saudável, né, para ambos, gerar um debate, uma reflexão. Né? Eu acho que a proposta de uma conversa assim é justamente essa. A gente poder criar, claro, tem uma frase incrível que eu aprendi no Gosto de Turismo, que é o criar memórias. Né? Você não viaja por viajar, você quer criar memórias. Você não estuda algum tema, você não ouve algum tema por querer simplesmente dar voz ao outro. Não, você quer dar voz ao outro, você quer ouvir o que o outro tem para falar e você também quer, juntos, criar memórias. Então, acho que uma proposta em que a gente conversa sobre o Rio Antigo, eu estou com o Rio Antigo, o Rio Judaico, de uma forma assim, histórica, religiosa, cultural, social, tanto faz, de uma forma em que, dessa forma, né, de uma conversa, né, eu até faço um spoiler aqui para o pessoal, né, eu entrego mesmo, a gente faz, eu como um produtor, né, eu monto um roteiro, eu envio para as pessoas que são convidadas, para a gente ter uma noção básica, mas eu sempre falo que isso aqui são tópicos, né? São palavras, são algo digitado, está impresso. O que importa é a conversa. Né? Eu acho que eu aprendi justamente isso com essas
acho que, sei lá, foram 15 lives que eu fiz aqui, hoje inédito, né, pelo Zoom, né, mas lá pelo Instagram, eu aprendi exatamente isso: dar voz, ouvir e debater, e discutir, né, e aprender que o que está escrito pode não ter tanto peso quanto uma conversa, um diálogo. Então, aqui, já agradeço ao Ezequiel pela participação, assim, esclareceu muita coisa, né? Nos trouxe muita curiosidade, nos trouxe história, né? Porque tinha um ponto aqui sobre história, só que eu nem entrei na questão da história, né? Mas você trouxe a questão da história, porque realmente faz parte, né, dessa questão aqui para a cidade de Janeiro e para a questão judaica. Então, agradeço, espero sim, já deixa gravado aqui, ó, bonito. Espero sim poder contar com outras lives com você, né, para a gente conversar também. E é isso, pessoal. Rapidinho, deixa eu só fazer um convite para o pessoal que está aqui ainda, tá? Hoje é a penúltima, que foi com Ezequiel, e semana que vem, na segunda-feira, a gente vai fazer a nossa última live, que vai ser com o... Saran, saran. Vamos ver aqui, vamos falar de futebol. Eu não sei, gente, desculpa, eu sou brasileiro, mas eu não entendo tanto de futebol, tá? Mas o nosso convidado... E deu uma travada aí. Ah, agora é com o Rogério, agora... Gente, que isso? Não, sabe o que é também? Sextas à noite, é muito trânsito na internet. Agora não tem trânsito na rua, tem trânsito na internet. Não, voltei. Voltou. Voltei. Sim. Desculpa, minha irmã me liga na hora aqui, meu pai eterno. Vamos lá. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Sim. Tá conseguindo me ver? Me ouvir? Uhum. Tá? Desculpa, pessoal. Minha irmã me ligou aqui agora, então olha só. Então, segunda-feira vai ser com o professor de educação física, pós-graduado em projetos sociais e em futebol, Franklin. Ele é fundador de uma ONG chamada Craques da Vila, certo? Que é reconhecido pela CBF. É bem legal. Então, a gente vai encerrar com ele. Vou passar um tempo, mês de julho todo agora, de férias, para poder pensar já para agosto. Tá? Então, já vou tentar buscar pessoas para conversar comigo em agosto. Tá legal? Ezequiel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente aqui hoje. Segue lá no Instagram, pode ficar à vontade, tá legal? Obrigado você, Rogério. Obrigado pelo convite. Obrigado ali, Alexandre, Silvia, Jani, que chegaram e os que saíram também. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Tchaucito.